Estou muito feliz, por Deus dar essa oportunidade de trazer uma palavra aos irmãos. E a palavra de hoje nós temos como tema sobre o contentamento, a profunda satisfação com a vontade de Deus. No propósito do mês passado, junto com as irmãs do grupo do Jejum e Consagração, nós fomos ministrados acerca do contentamento. E eu gostaria de dividir um pouco com os irmãos aquilo que Deus ministrou aos nossos corações através da palavra. Eu convido os irmãos a abrirem o livro de Filipenses, no capítulo 4. Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo inteiro do 4, para nós podermos contextualizar o texto e entender o que é que acontecia ali naquele cenário, Portanto, no verso 1 diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticar. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti de Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante de dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente ao vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, eu estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam.
Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra. E eu queria falar um pouco do contexto de Paulo aqui, acerca da carta de Filipos, para o povo de Filipe, para os filipenses. Paulo, ele está preso em Roma. E certo dia, ele indo junto com Silas orar, havia uma mulher que estava possuída de espíritos de adivinhação, e aquela mulher seguia eles e começava com as adivinhações dela, dizendo assim: ali vai eles, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E ele, atentamente, aquele homem que era cheio do poder de Deus, até os seus casados, quando o povo tocava, o povo era livre, era liberto. Aquele homem agraciado pelo Senhor de discernimento e de sabedoria, ele olha para aquela mulher e expulsa aqueles demônios, expulsa aqueles espíritos de adivinhação que nós vemos hoje, infelizmente no Brasil. É uma coisa tão misturada, uma profecia com adivinhação, que nós temos de buscar o discernimento de espírito. Nós vemos que Paulo não se deixou ser envaidecido, porque na verdade a gente vê aqui que aqueles espíritos imundos não falavam uma mentira. Então nós vemos que eles muitas vezes vão falar coisas que é verdade, mas que se nós não tivermos discernimento para repreender, a gente se desobedece. A gente fala: olha, é verdade, ele está dizendo que eu venho em nome de Deus, não é? Então, que nós possamos buscar do Espírito Santo o discernimento. E aquela mulher, ela era patrocinada por alguns ricos daquela cidade. Aqueles ricos ganhavam, lucravam em cima das adivinhações daquela jovem. Então, quando aqueles espíritos imundos, eles saem, quando aquela mulher ela é livre, ela é liberta, aqueles homens não ficam contentes. Então eles começam a perseguir Paulo e Silas. Eles perseguem, levam eles às praças, apresentam as autoridades, e eles são presos e perseguidos em nome do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos aqui que Paulo está escrevendo essa carta ao povo de Filipe, aos filipenses. Ele não está lá presente, mas ele está preso em Roma. E Paulo escreve, no contexto de toda essa carta, ele vai falar sobre, ele confronta os irmãos, ele exorta, ensinando também acerca dos falsos ensinos que estavam sendo pregados ali. Ele ensina, ele conforta também os irmãos ali. E por fim, nós vemos que ele agradece as ofertas que haviam chegado até as mãos dele. Ele agradece e fala: talvez vocês tenham faltado a oportunidade de ter chegado um pouco mais cedo. Os irmãos ofertavam, eles ajudavam em ofertas voluntárias. O missionário Paulo, o apóstolo Paulo, ali, mas o apóstolo está dizendo, apesar dessa um pouco demora, talvez tenha faltado um pouco de oportunidade, mas o Senhor me supriu, o Senhor cuidou de mim. E é esse ponto da pregação que eu gostaria de falar acerca do contentamento. Nós vemos aqui que Paulo diz assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como eu também sei honrar. Eu sei ter fartura, como eu também sei ter nada. Então nós vemos aqui, amados, que Paulo está querendo nos ensinar que este lugar do contentamento é um lugar de disciplina, um lugar que nós vamos precisar aprender. Nós vemos que, a partir da nossa conversão, quando nós nascemos de novo, o processo é tudo novo. Porque você antes andava sobre o seu caminho, sobre os seus conselhos, sobre as suas próprias leis, sobre a sua própria vontade. Mas agora, quando você se arrepende, começa a percorrer o caminho de Cristo, você já não anda mais sobre a tua vontade. É tudo novo. É mente nova, é coração novo, é vestes nova, é corpo novo que a gente vai ganhar em Cristo Jesus. É tudo novo. Então, veja que
irmãos hoje, a pergunta para o nosso texto, é qual é a origem, então, do descontentamento? Quando nós vemos, amados, o descontentamento, a gente está vendo aqui um problema, né? É um problema. E o problema, quando ele está instalado, ele não começou ali. Ele se originou de algum lugar. O fogo começou a pegar de repente, né? Então, veja, quando a febre está ali aos 40 graus, né? Quando acontece alguma situação específica, é porque alguma coisa está disfuncional, alguma coisa está deficiente, né? Alguma coisa foi partido, foi quebrado. Então não adianta a gente querer resolver o problema a partir do fogo. A gente tem que saber onde é que começou esse fogaréu, né? Onde é que começou esse problema? Onde é que se originou esse descontentamento? Para que a gente consiga também achar esse lugar que Paulo está querendo nos ensinar. Esse lugar que nós vamos ter de aprender. Então veja que todas as vezes, eu já falei em outras ministrações, que nós tivemos alguma dúvida acerca de algumas questões, principalmente do plano perfeito do Senhor, nós vamos ter de voltar para Gênesis. A gente vai ter que voltar lá para a origem. E quando nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua formação de criação, tudo aquilo que Ele criou, Ele não criou nada deficiente, nada falho, nada faltando. Então tudo que Ele criou é perfeito. Os animais eram perfeitos, não é? O mar perfeito, a natureza perfeita, a alimentação perfeita, todo o homem perfeito, sem nenhum tipo de deficiência, tudo na perfeita harmonia do Senhor. Tudo perfeito. O homem perfeito, porque Cristo estava nele, o Pai estava nele, o Espírito Santo nele, e ele estava satisfeito em Deus, tudo em harmonia. Mas quando nós vemos aqui o pecado que entra através da desobediência, a gente vê que todo mundo ficou tramado, né? Por conta de um pecado, está todo mundo agora na mesma sentença, debaixo das consequências desse pecado. E nós vemos, amados, que por meio de Cristo Jesus nós podemos sim, e só nele, só Ele que pode resolver essa situação do pecado, nós podemos receber perdão do Senhor. Mas não invalida as consequências, porque veja o quanto de consequência que tem um pecadinho, uma desobediência, para onde ela leva. É um abismo que vai chamando outros abismos e outros abismos. Ou seja, um pecado que talvez você ache que você vai dar conta de pagar, que você vai dar conta de resolver, ele pode custar mais caro do que aquilo que você pode pagar. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você quer comprar esse pecado, eu não consigo pagar essa conta, a fatura dela vai chegar. A fatura vai chegar. Deus nos perdoa na sua infinita graça. Mas as consequências do pecado, elas são terríveis. Terríveis. E nós vemos que o pecado é como uma rachadura, como uma batata podre, como algo tão terrível, que ele não fica por ali, ele vai, alastrando, vai chegando de um tamanho que agora já está imensurável. Nós sabemos que o Senhor haverá de cumprir todas as coisas dessa grande rachadura, não é? Nós sabemos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, nós clamamos por justiça, mas estamos aí com esse grande problema, com essa grande batata quente, porque não só Adão, mas a gente continua fazendo a mesma coisa que Adão, não é? A gente continua no mesmo caminho, e que a gente vai precisar lutar, se esforçar, mesmo nós nascendo de novo, o combo da conversão, ele vai falar, amigo, você vai precisar também se esforçar, vai te custar tudo. Você vai precisar reversar suas mangas, e não vai conseguir sozinho, somente com a ajuda do próprio Senhor. É só Ele mesmo que pode nos ajudar. É só o Espírito Santo que pode nos guiar, nos orientar. Mas nós vamos ver que tudo aquilo que estava perfeito, que estava harmonioso, foi quebrado, foi trincado, uma trinca nisso. E uma trinca que, como eu disse, ela vai só crescer
crescendo. Então nós vemos hoje as coisas totalmente na sua disfunção. Que a gente já não consegue mais por onde pegar o fio da coisa. A natureza já não é a mesma, o tempo já não é o mesmo, não é o tempo, o clima já não é o mesmo, o alimento já não é mais o mesmo, a genética do homem já não é mais a mesma. Por quê? Muitas vezes quando a gente vê pessoas os ateus aí que não acreditam em Deus, fazendo perguntas que são tão difíceis de responder, a gente não vai conseguir responder a partir do fogo. A partir do problema da deficiência, a gente vai ter que voltar lá na origem. Não tem como. A gente vai ter que voltar lá. Porque como é que você vai falar? Como é que você vai explicar hoje? Como é que começou essa deficiência? Como é que começou isso? Por que nós estamos nessa situação? Por quê? É o pecado. Então nós vamos precisar voltar. E eu gostaria de falar que, para quem tinha tudo, a presença do Senhor, tudo perfeito, tudo na graça, tudo em harmonia, agora nós vamos precisar aprender a voltar para este lugar. Porque nós vemos que a palavra do Senhor vai dizer que o segredo de nós sermos contentes agora é estarmos em Cristo Jesus. Porque o pecado, a gente vai ter que relutar com ele, porque um pecadinho vai levando a gente para uma proporção de outros abismos e outros abismos. Começa numa tentação, vai para uma cobiça, são os nossos desejos, é a ingratidão, é a murmuração, é a insatisfação do nosso coração. E só Deus poderia resolver todas essas coisas. E eu gostaria de falar que este lugar de insatisfação é um lugar que todos nós vamos ter de aprender a lidar. E eu sei que não vai ser fácil, porque isso é contra a nossa própria carne. Vai ser uma luta constante, uma luta diária. Mas nós vamos ter que lutar com isso. E devemos pedir para que o Senhor possa guardar o nosso coração, de sermos tentados a achar que se nós tivermos a cerejinha do bolo, nós vamos ser satisfeitos. Como nós vimos na célula passada. Se nós tivermos um carro desejável, eu vou ser feliz. Eu vou estar plenamente satisfeita. Se eu tiver o meu casamento restaurado, eu vou estar plenamente satisfeita. Se eu for melhor no meu trabalho, eu vou estar plenamente satisfeita. Se eu for rico, se eu tiver saúde, se eu for curado. Pensando só na cerejinha do bolo. Mas eu vou contar uma notícia que todo mundo sabe. Quando acontecer isso, o seu coração volta a ser insatisfeito, porque o teu problema vira outro. E a insatisfação é outra agora. Então você vai ter que estar lidando sempre com a sua insatisfação, que vão ser inúmeras. E você pode perguntar isso para o rico. O rico que tem tudo, que tem o seu dinheiro, que tem tudo, pergunta para ele se ele é satisfeito. Ele tem uma insatisfação outra qualquer. Pergunta para Esther, depois que ela ganhou seu filho, foi agraciada pelo Senhor, orou por anos, foi agraciada. Aleluia. Ser mãe de filhos, quando não, agora o problema dela é outro. Ela tem outra insatisfação. Pergunta para quem é curado. Orou, o Senhor curou do câncer, o Senhor curou de infinitas coisas indescritíveis assim. Mas quando ela conseguiu, o seu problema de insatisfação não melhorou. Ela tem agora um outro problema. Quando o casamento for restar, tem outro. Então nós vamos ter de aprender a lidar com isso. Mas isso não vai ser com a nossa própria carne. Não vai ser você tentando convencer o seu coração. É só Cristo. É só o Senhor quem pode fazer todas essas coisas. E Ele nos bastará. Porque se tivermos ou não tivermos, se chegar a fatura, se tiver a pobreza, se tiver a bonança, se nós tivermos o Senhor, nós temos tudo. Amém. Aqui Paulo está falando que o ser contente para ele não significa se ele tem ou não tem. Porque ele já aprendeu esse lugar. Ele aprendeu a ter como não ter. Porque ele sabe que quem o suprirá é aquele que o defende. Ele sabe que se não tivesse chegado a oferta pelo
Epafrodito nos Filipenses, o Senhor enviaria de outra maneira. Ele está dizendo isso. Porque o Senhor, se nós tivermos o Senhor, nós vamos ser completamente satisfeitos nele. Porque se você não tiver sua cura, se você não tiver o casamento restaurado, se você não for rico, se você não chegar aquele carro, mesmo assim o Senhor te bastará, Ele te dará graça. Ele te sustentará, Ele vai te defender, Ele vai te proteger, Ele vai te esconder, Ele vai julgar as suas causas, Ele vai prover, a porta vai abrir. Se nós estivermos nele, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E muitas pessoas usam essa frase do tudo posso, dizendo assim, tudo eu posso ter todas as coisas no meu coração. E não é verdade, porque Paulo está preso lá em Roma, escrevendo essa carta. E está aqui dizendo, eu tudo posso, eu posso ter como posso não ter. Aquele que me fortalece. Amém, Ele me basta. Ele me basta. E eu gostaria de falar que parece ser fácil na teoria, mas isso só vai funcionar na prática. Só vai funcionar no exercício da disciplina. Da disciplina de você lutar com a sua própria carne. Porque esse é o convite do Senhor. Porque veja que, por que nós vamos precisar aprender a ser contente? Porque não é fácil. Como é que nós seríamos satisfeitos na perda? Como é que a gente vai ser satisfeito na perda? Como é que eu vou ser satisfeita no luto? Como é que eu vou ser satisfeita no divórcio? Na opressão? Nas injúrias? Como é que eu vou aprender? Na doença? Nas dores? E a resposta está no Senhor. Ele te bastará. Ele te dará graça. Ele nos consolará. Ele nos julgará as nossas causas. Ele nos defenderá. E mesmo nas dores, Ele nos dará força. E compre a nós buscarmos o Espírito Santo, a ajuda do Senhor, nos aconselharmos com Ele, na Sua palavra, nos fortalecer em Cristo, porque é Ele que é a nossa força. Ele não nos deixou sozinho. Mas Paulo mesmo diz aqui, alegrai-vos, perto está o Senhor. Alegrai-vos. E eu sei que não é fácil toda essa teoria, mas nós vamos até de aprender a lidar com as nossas dores, talvez comportando elas. Comportando a dor do luto, do divórcio. Sabendo lidar com isso. Fala, Senhor, me ajuda nas minhas emoções, toma a minha mente, toma o meu coração, toma a minha alma, toma tudo, Senhor. E certamente o Senhor te ajudará. Porque como o próprio Davi falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Em Cristo nada nos faltará. Então, nós vemos aqui no 14, Paulo continua dizendo, todavia fizeste-me bem. Todavia fizeste-me bem, associando-vos na minha tribulação. Ali, os irmãos de Filipos, os filipenses, eles ajudavam com as suas ofertas missionárias, com as suas ofertas voluntárias. E quando nós somos participantes na oferta, nós somos participantes nas dores do nosso irmão também. Nós estamos ligados, é uma unidade. Ali ele está dizendo assim, vocês estão associados comigo nessa tribulação. Estão juntos. É como se a gente estivesse ali dividindo, somando, dividindo fardos. Somando junto, dividindo fardos ali. E ele está dizendo ali, olha, não que eu procure donativo, porque ele sabe. Ele sabe quem provê, quem cuida dele. Ele fala, não é que eu procure, não que eu procure donativo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Gente, isso é tão poderoso. Eu estou preocupado porque, olha que graça, quando nós somos participantes das dores dos nossos irmãos em Cristo Jesus, nós também temos parte até em benefícios do crédito com o Senhor.
também da minha carne, porque eu acordo cedo, eu trabalho, e eu vou lá, eu oferto, e é o meu suor também que eu estou dando. Então nós estamos nessa unidade. Há uma conexão, há um poder poderoso nisso, de nós sermos juntos com os nossos irmãos que estão em missões. Não porque ele procure isso, como ele está dizendo. Porque se não for você, ou você, ou você, vai ser outro. Deus enviará. Deus é provedor. Mas que nós possamos então, amados, aqui, nessa palavra, aprendermos a ser contentes. Aprendermos a ter e não ter. A sermos fiéis, vitoriosos. Aprender a ser vitoriosos nos dias bons e fiéis nos dias maus. Isso é como uma palavra-chave. Porque até a vitória, muitas vezes, se a gente não cuida dela, a gente trupica. Até quando a gente está vitorioso, está à frente, chegou o grande dia, se você não guardar o seu coração, lá na frente vai ter uma pedra. Então até nisso nós temos que guardar, saber ser vitorioso, guardar o seu coração em humildade diante do Senhor, saber receber as vitórias, estar preparado para receber elas, e também sermos fiéis quando o dia mau chegar, porque esse dia também chega para todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria aqui apresentar um pouco do que é o contentamento, a profunda satisfação na vontade de Deus. Porque até nas dores, nas aflições, em tudo que nos acontece, de que, por mais que a gente pense, como é que isso está acontecendo? Que dor, que difícil, que aflição, que opressão, não é? Mesmo assim o Senhor, Ele escolheu as dores para trabalhar conosco. É uma lixa. E é uma lixa, e você vai, você luta, e você é vitorioso, e você tem que continuar, porque o outro dia lá na frente ele vai chegar de novo. E há como a insatisfação. Então é esse lugar. Depois da nova conversão, nós precisamos agora permanecer. Permanecer é uma grande luta. Mas permanecer no caminho. Permanecer no Senhor. Satisfeitos em cumprir a vontade do Senhor. Quer por mais, quer por mais, quer fartura, quer bonança, mas sabendo que o Senhor nos sustentará e cuidará de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.